Bom dia, meus amores, minhas amoras, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, começando mais uma aula, dia 19 de agosto. Preciso alterar essa aula aqui, pode deixar que eu vou alterar, tudo bem? Quando o vídeo estiver postado direitinho, eu vou botar aqui os links para vocês poderem acessar. Mas em resumo, nós estamos estudando a introdução ao estudo da ondas, acústica e qualidades fisiológicas do som. Então vamos lá. O que a gente está estudando, nós vimos toda a parte de ondulatória, tipo de ondas, né? Chegamos a corrigir exercícios, vimos lá quando eu tenho o sistema de reflexão da corda, né? Interferência da onda, fizemos exercícios e na última aula nós vimos exatamente a questão do som, ou seja, vimos lá que o som, ou seja, o que é o som? Né? O som entra naquela parte de acústica ali da OE. Então, o que acontece? No som, nós temos ali, basicamente, que esse som ele ocorre através de diferenças de pressão, ou seja, regiões onde o ar é comprimido e onde o ar não é comprimido. Então, o que acontece? Nas regiões onde o ar é comprimido, eu tenho exatamente uma alta pressão, ou uma crista de uma onda. E onde não é comprimido, eu tenho onde o ar é rarefeito, eu tenho um vale. Vimos que o som, em específico, ele varia de acordo com a temperatura e que, no caso, ele depende também do material com que se estiver utilizando. Então, quanto mais denso for esse material, ou seja, quanto mais duro ele for, melhor vai ser essa propagação. Então, repara que em comparação ao ar, que é um material meio mole, ele tem uma velocidade interessante. Mas quando a gente compara com material duro, como alumínio, como vidro, o som se propaga de forma totalmente diferente. E repare que quando eu aumento minha temperatura, a velocidade do som também vai ser maior. Vimos que o som ele depende de 4 parâmetros, né? Ele depende da duração, que é o timbre, que é o harmônico, do timbre, da intensidade e da altura. Então, quem vai ser o timbre? O timbre me permite identificar um som do outro, ou seja, me permite identificar qual instrumento eu estou tocando. Então, como que eu sei que eu tenho um instrumento diferente do outro? Isso se deve ao timbre. A intensidade me permite identificar se o som ele tem um volume alto, um volume ou não, né? Então, o que acontece? Quanto maior a intensidade desse som, significa que o som é mais forte ou o som é mais fraco, tudo bem? Então, quando eu falo, por exemplo, de volume, como eu acabei me enganando aqui, eu estou falando de altura ou frequência, tudo bem? Então, a frequência está associada a um som alto e um som baixo. Um som alto é exatamente um som agudo, e um som baixo, exatamente um som grave, tá bom? Então nós vimos ali, ó, o timbre, vimos a questão da intensidade sonora, como ela influencia a nossa audição, né? Ou seja, nossa audição, ele tem um limite, ou seja, deixa eu pegar aqui, limite da audição humana. Existe um limite, existe um gráfico aonde é o limite que o ser humano consegue escutar. Fora disso, o ser humano não escuta mais o som. E aí, o que pode ter? Isso pode se dar devido à idade, se dar devido à estrutura física da pessoa. Então, vou até aqui, ó, duplicar. Vou botar aqui. Opa, ele vai querer editar a foto, a gente diz que não. Então, repare, o ser humano ele vai escutar sons que vão de 20 a 20 mil Hz. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o ser humano escuta só essa frequência de 20 a 20 mil. O gato escuta uma frequência de 20 a 40, ou seja, tem sons que o gato emite que a gente não escuta. A mesma coisa com o golfinho. O golfinho emite sons que a gente não escuta. O morcego emite sons que também a gente não escuta. Então, nós chegamos a fazer alguns exercícios,
certo? E ficou alguns exercícios para casa. Vamos corrigir eles. Então, o que a gente tem? O homem ocupa uma região entre duas potentes caixas de som. Com a ajuda de um detector sonoro, ele percebe que em diferentes posições o som produzido pela caixa sonora é mais ou menos intenso. Marque a alternativa que explica a constatação do homem. Então ele viu que um dos sons está mais intenso, né, e o outro não. Então ele percebe que em diferentes posições o som produz caixas onde está mais ou menos intenso. O que está acontecendo? Significa que ele está ali em alguma posição e conforme ele anda por esse objeto, ele vê que tem interferências sonoras. Isso é muito importante porque imagina você, por exemplo, no cinema e você não escutando o som, num show de rock, por exemplo, num show de uma banda que você gosta e você não está escutando o som. Por que isso está acontecendo? Exatamente porque está ocorrendo uma interferência sonora. Então isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser estudado pelo cara que está projetando isso, né? Então a gente tem ali, ó, na posição onde o som é menos intenso, as ondas sonoras sofrem interferência construtiva. Quando ele está vendo menos o som, vai ser uma interferência destrutiva, tudo bem? A diferença de som não está relacionada com as caixas de som, mas sim com a acústica do ambiente. Mais ou menos. C. Na posição onde o som é mais intenso, a onda sonora é destrutiva. Não, ela é construtiva. Constrói, destrói, né? Na posição onde o som é menos intenso, as ondas sonoras sofrem difração. Não. Na posição onde o som é mais intenso, a onda sonora sofre interferência construtiva. Verdade. Então a gente vai ter aqui exatamente letra E. Onde o som vai ser mais amplificado é onde vai ocorrer um efeito construtivo. Próximo. Durante uma apresentação musical, 3 instrumentos musicais diferentes tocaram a mesma nota. João estava na plateia, sentado na primeira fileira. Mesmo que os instrumentos estivessem tocando a mesma nota, com a mesma intensidade, ele pôde descrever cada um dos 3. Qual a propriedade do som que permite que o João fizesse essa diferença sonora? Então, a propriedade do João vai ser exatamente a propriedade de timbre. Lembra que o timbre, ele representa, ele configura a combinação desses harmônicos, ou seja, como que as notas se organizam? Então, dependendo de como as notas se organizam, a gente consegue identificar o instrumento que está sendo tocado. Não só o instrumento, como identificar, por exemplo, a voz da pessoa, saber que a voz é daquela pessoa, saber várias coisas. Tudo bem? Então, o que a gente começa a escutar? A gente está na nossa penúltima aula, né? A gente vai ter mais uma referente a essa parte de acústica. E, nesse caso, a gente começa a estudar o efeito do ouvido humano, como funciona o ouvido humano. Então, todo ouvido humano, ele pode ser representado em uma tampinha de refrigerante, de tão complexo que ele é. Meu professor de física, ele diz que o ouvido humano, ele é um dos sentidos mais importantes do ser vivo. Isso porque, diferente da visão, você não consegue enxergar atrás da sua cabeça. Quando você fecha o olho, você desativa a visão. Quando você está no escuro, você não enxerga direito. Então, o ouvido você não tem como desligar ele. Então você está sempre alerta para tudo que estiver acontecendo. Então, dentre todos os sentidos que a gente tem, né, olfato, audição, paladar e tudo mais, o ouvido ele é um dos mais importantes, tanto para a nossa sobrevivência como para tudo. Vocês só conseguem escutar o áudio devido ao som que eu estou produzindo, né? Então, o ouvido ele é dividido em 3 processos: o ouvido externo, médio e interno. O ouvido externo ele tem a função de direcionar o som. Por que o cachorro escuta tão bem? Primeiro, porque o cachorro consegue direcionar o som, ou seja, ele levanta a orelha e abaixa a orelha. Como ele direciona o som, isso melhora na forma com que ele escuta. Tanto que esse conceito ele foi muito utilizado na Primeira Guerra Mundial. Então, onde eu tinha ali,
sistemas, né, antigamente lá não se existia o radar, que a gente já conhece, né? Então se utilizava muito fones de ouvido. Então imagina que eu tenho aqui um cone grandão para ele poder escutar se tinha algum tanque chegando, se tinha algum avião chegando, exatamente porque ele faz um barulho tremendo. Então, seguindo a analogia, nós temos aí o ouvido médio. O ouvido médio ele é formado pelo tímpano e também é formado por 3 ossinhos. O tímpano ele tem a função de vibrar. Então, quando a gente toca, por exemplo, um instrumento, uma caixinha de som, a caixinha de som ela vibra. O tímpano vai acontecer exatamente a mesma coisa. Conforme a pessoa está falando, o tímpano está vibrando, né? Então, o tímpano ele vibra de acordo ali com o som e ele transfere esse movimento do som para 3 ossinhos: martelo, bigorna e estribo. Esses são os menores ossos que a gente tem no corpo humano. E qual é a função desses ossos? A função deles é transmitir o movimento e a função deles é enrijecer. O que isso quer dizer? Quando a pessoa está escutando um som muito alto, né, os ossinhos eles ficam rígidos e isso faz com que o tímpano vibre menos. Isso porque se tiver um som muito intenso, esse som muito intenso pode deixar a pessoa surda ou literalmente pode furar um tímpano, né? Não sei se já ouviram esse termo, furar o tímpano, mas relaxa que o tímpano ele se reconstitui, né? Então o que acontece? Quando a pessoa está no show de rock, o som está muito intenso, o tímpano, os 3 ossinhos eles ficam rígidos e aí isso dificulta a vibração. Conforme dificulta a vibração, a pessoa escuta menos. Então, esse movimento ele é transmitido para 2 caras. O primeiro é para a cóclea e o segundo é exatamente para o canal semicircular. O que é o canal semicircular? Todo o som vai ser transferido para esse canal, onde ele tem 3 discos, né? 3 anéis aí. Cada anel está relacionado a um sentido, uma orientação, que é o que a gente conhece usualmente, X, Y, Z. Então seria altura, largura e comprimento, digamos assim. E acontece o quê? Conforme eu tenho esse líquido dentro desse canal e esse líquido vibra, ele te dá uma sensação de equilíbrio, ou seja, uma sensação de tontura. O que eu quero dizer? O fato de você conseguir saber se você está de cabeça para baixo, né? Se você fechar o olho, você vai saber que você está deitado, você vai saber que se você estiver de cabeça para baixo, estiver em pé. E como que você sabe disso? Exatamente através desses canais semicirculares. Então, o canal semicircular é ele que vai ajudar a pessoa a se orientar, a ficar em pé, a equilibrar, né? Tanto que quando a pessoa tem problema de labirintite, geralmente é devido a esse canal semicircular que não está funcionando direito. Em muitos casos é falta de água, né? Bebendo bastante água, o canal semicircular volta a funcionar direitinho. E nós temos aí a cóclea. O que é a cóclea? Né? Aqui já é até o ouvido interno. Deixa eu alterar aqui. Então, no ouvido interno, basicamente, o que a gente vai ter? A gente vai ter vários sensores piezoelétricos. O que são sensores piezoelétricos? São vários sensores que são sensíveis à pressão. Então, quando esse pelinho ele é pressionado, ou seja, quando esse pelinho é pressionado, você tem literalmente, ele vai enviar um pulso elétrico e esse pulso elétrico vai chegar lá no seu cérebro. Só que qual é a grande questão? Repara que o som ele começa com uma alta frequência e conforme ele vai ouvindo, ele vai diminuindo até uma baixa frequência. O que isso quer dizer? Conforme a pessoa vai escutando sons muito altos, né? Agora eu falei certo, alto de alta intensidade, alta frequência, esses pelinhos eles vão se desgastando e eles vão meio que quebrando. Então acontece que o ouvido ele não se recompõe, a cóclea não se recompõe. Então se a pessoa escutar sons com alta intensidade por muito tempo, esse sensor acaba parando de funcionar. Em outras palavras, a pessoa acaba não escutando direito, acaba ficando surda, né? Isso é um problema muito sério. Então, por isso que a pessoa tem que evitar usar, por exemplo, o fone no máximo, escutar som muito alto, porque ela acaba perdendo a audição. E isso é um processo que ela vai perder lá na frente.
né? Isso é natural de todo ser humano, perder esses sensores. Tudo bem, gente? Então esse é o conceito do ouvido interno. Na próxima aula a gente vê a parte de efeito Doppler e a gente termina essa parte sonora e aí começa a parte de ondulatória, de ótica, de luz. Tudo bem? Então terminamos essa aula e até a próxima. Falou, pessoal!